Encontro dos Pregadores, organizado pelo Everlasting Gospel Mission Center, Bloomington, Illinois, Estados Unidos. Convenção anual. Sexta-feira, dia 31 de agosto de 2018. Pregador, irmão Jorge Mboma. Vamos cantar o hino 52, Tenho sede da sua presença.
luz resplandeceu. Deus disse: não haverá mais confusão para o meu povo. Vamos cantar mais esse verso e orar junto. Vou pedir a nosso irmão Jean Bosco para vir agradecer a Deus. E depois dele virá também o nosso irmão Cati.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração de que nos faz cientes de nos chamas a Ti, nos revelar Sua palavra. Isso para um propósito, porque acreditamos no nosso coração. Você que começou em nós a Sua boa obra, você mesmo que levará à perfeição, tornará perfeita. Por isso, te agradecemos por ter conduzido os pés de cada um de nós nesse lugar e que nos torna capazes de tudo. Nossos corações estão cheios de alegria, porque sabemos o que você começa também vai acabar. Oh, grande Deus, te agradecemos pela Sua presença no nosso meio, por ter guardado todos os seus servos. Senhor, a Bíblia diz, quando olhamos para Ti, somos resplandecentes de alegria, e que você não envergonha ninguém. Nos chamou pela glória, confirma mais uma vez a Sua palavra, nessa jornada de convenção, e que todos que acompanharão e nós, aqui presentes, possamos experimentar a Sua mão poderosa. Tu és fiel. E que a adoração, porque nós temos a fé, fará mais grandes coisas no nosso meio. Por isso, de antemão te dizemos obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Pai Celestial, nós viemos a Ti em nome do Seu Filho Jesus, porque nos diz tudo que nós havemos de Te pedir em Seu nome, nos será concedido. Viemos nesse lugar, ó Deus, com a responsabilidade que colocou no coração de cada um de nós. E que, como o Seu servo via através dos livros que o tempo chegou ao fim, e nós temos olhando para Ti, implorando a graça pelo Seu povo, e o Seu anjo lhe respondeu. E nós sentimos que os danos que o diabo fez no nosso meio, divisões, separações através do mundo, todos os sítios, mas não somos cientes que se nós viemos a Ti, Tu vais arranjar tudo. Por isso que estamos aqui reunidos para aprender de Ti, para ouvir de Ti e depois, nossa vez, de transmitir. Mas coloca no coração de nós um bom espírito que vem da Sua parte. E que no fim desse encontro, oh Deus, queremos repartir com o coração cheio de alegria. E que possamos dizer, encontramos irmãos, nos deu comida. E quando vocês voltarem, não discutai pelo caminho. Tu és o mesmo, nos prometeu unidade, união. Disseste, Pai, que eles sejam um, como eu e Pai somos um. Torna isso realidade possível. Coloca o amor fraternal, sincero, sem hipocrisia. Abençoa o encontro. Abre as portas do céu enquanto escutamos a palavra que diz que eu vos enviarei ele ao profeta para levar a fé dos filhos a fé dos pais. E por isso, esta manhã,
Leva-nos essa fé. Obrigado, Pai. Abençoa o encontro do princípio até no fim. As palavras de consolação, de alegria, de revelação, que seja na boca dos seus servos. Seja louvado e agradecido. Obrigado por ter tornado tudo possível. Em nome de Jesus Cristo te rogamos assim. Amém. Nos agradecemos de todo o coração ter vindo e pelo reino que estamos aqui. Nós vamos ter esse encontro de irmãos. Vou fazer uma pequena introdução. E os outros irmãos virão depois, mas lembrar que a convenção já começou. Esta tarde, uma reunião em conjunto, como também teremos no sábado, à tarde, domingo também, de manhã. E segunda-feira, segunda-feira de manhã teremos também encontro. É um feriado, mas teremos encontro. Queremos ter um encontro. Mas os outros programas impedem nossos irmãos. Não sabemos o que diz nas Santas Escrituras. No livro de Ageu, capítulo 1, a partir do verso 12. Ageu 1, 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras dos profetas, Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Do modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, até lá que o Senhor abençoe a sua palavra. Gostaria, pela graça de Deus, prestar atenção a um problema, a um ponto. Há convenções que se organizam no mundo inteiro. Há convenções denominacionais, de batista, de pentecostais,
da igreja presbiteriana, também outras igrejas independentes organizam suas próprias convenções. E essas convenções têm sempre um modelo denominacional. Mas nós devemos organizar convenções bíblicas conforme o modelo divino que o Senhor tomou de todo cuidado de mencionar isso, como foi o caso da Conferência de Jerusalém. E nessa porção tem muito para aprender. Pela graça de Deus. Sabe, na Convenção de Jerusalém, tratava separar a lei da graça. Em Jerusalém, muitos crentes não eram totalmente lavados do judaísmo, então misturavam tudo. Misturavam a circuncisão com a salvação. E essa doutrina foi tratada pelos responsáveis, pelos anciãos e diáconos. Aí trata de uma responsabilidade, como foi mencionado na equação. Sabem? Quando se reúne, há sempre um assunto à volta do qual a gente se reúne para ver como o Senhor vai nos dizer. Foi mostrado que o Senhor quer, como o irmão disse, nas convenções podemos encontrar resposta para problema de doutrina. Há esclarecimento trazido nas convenções, pode ajudar a compreender como prestar um serviço agradável a Deus, um serviço eficaz que tem impacto no reino de Deus. Através disso, o Senhor nos fornece equipamento necessário, em particular, no tempo em que nós vivemos, no tempo de acabamento, no qual não podemos servir como nós queremos, de qualquer maneira. E realmente para o servo de Deus e para o povo de Deus. E considerando o caráter da Conferência de Jerusalém, então era reunião para estes que tinham a mesma palavra, para tratar o problema da palavra. Deveriam se deixar guiados pelo mesmo Espírito. Tinha todos a mesma orientação divina. Tinham todos o mesmo propósito junto com Deus. Podem ver em Hebreu 10, eram colaboradores. Eu gostaria de ler convosco Hebreu 10, verso 31. Veja o que está escrito. A partir do versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes,
foste exposto como espetáculo tanto de vergonha quanto de tribulação, e às vezes vos tornaste comparticipantes com os que deste modo foram tratados. Evitai qualquer pessoa que quer ser importante. Essa posição não existe. Isso existe nas suas cabeças. Deus não tem essa visão. Nós temos todos a posição, tomando a posição pela verdade. Está escrito em 2 Coríntios, nós não temos poder contra a verdade, mas temos poder para a verdade. Será que o que meu irmão disse é a verdade? Se é a verdade, eu aceito. Não preciso da sua cabeça, ou daquilo que ele representa. Não, eu considero o que é a verdade. Somente isso. Esquecemos, isso é verdade de um grupo. Não, aqui se trata da verdade de Deus. É isso que deve reinar no nosso coração. É isso que deve penetrar até no fundo do nosso coração. Tudo. Sabe, a igreja sofreu muito esse tipo de abuso em posições esquerda, posição da direita. Não, não. 2 Coríntios, capítulo 12. De versículo 17 a 18. Paulo dando exemplo, diz: aproveitei-me de vós por intermédio de algum daqueles que vos enviei. Quer dizer que Paulo trabalhava em colaboração, trabalhando com os outros irmãos. 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Sim. Isso foi constatado. Paulo, os demais que colaboravam com ele, seguiam as mesmas pisadas. Não é um argumento humano que devemos encontrar nesse tipo de reunião com a mesma direção. Não é uma seleção assim, por acaso. Queremos, por isso, através disso, que Deus nos ajude e para este ano. E quando acabamos a reunião do ano passado, ficamos orando para a convenção deste ano. E pedindo a Deus o que pode ser feito, o que pode ser dito. Há 2 anos tivemos outro tema, os obreiros da última hora. E este tema do último ano não foi bem entendido. Sim, na verdade há obreiro da última hora. E há recompensa. Com a mesma recompensa com os obreiros da primeira era. E isso esconde o mistério. Nós somos do acabamento. E o Senhor
conta conosco para terminar a sua obra. Devemos estar cientes disso, tomar isso a peito. Muitos não entenderam. E podemos ver para poder trabalhar bem, é preciso estar lá, escondido, fora das influências exteriores, sobre a influência divina. Por isso, o profeta do Antigo Testamento era sobre controle de Deus, não sobre o controle do judaísmo. E era também a mesma coisa com os apóstolos. Devemos ir atrás do segundo véu. E além do véu, atrás, aonde Moisés recebia instruções. E Deus revelou a sua palavra ao seu servo para que nós possamos a crer como eles creram. Precisamos não somente ouvir e saber, mas precisamos experimentá-lo. Experimentá-lo. Estão a ver o pensamento? Deus fala dos vasos de honra e todos os vasos não têm a mesma utilidade. Mas devem servir sobre a liderança de Deus para o acabamento. Deus vai dar suficientemente inspiração aos seus servos, para nós, podemos ver, como que nós podemos trabalhar nisso tudo. E como Deus pode nos ajudar nisso tudo. Queremos que o Senhor nos ajude e que respeitamos e permanecemos nos termos e que nossos pensamentos sejam, pela graça, tenhamos correto. Não se fala da duração do tempo. Eu quero agradecer a Deus. Eu tive uma possibilidade de participar numa convenção aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Uma convenção denominacional dos pregadores. Eu fui pedido para dar conselhos. Eu fui convidado. Eu comi com eles, com seus arcebispos, e me perguntando como nós servimos a Deus. Mas é uma convenção denominacional. Eu participei com meus irmãos. Há uma convenção em Cananga, onde servia o meu irmão Cati, e são encontros que continuam a ter impacto até nosso tempo. Porque tivemos reunião em Kinshasa. Tivemos há pouco, no mês de junho, uma grande convenção em Kinshasa. E o dia que eu deveria pregar, uma coisa assim jogou sobre o tempo. E o irmão me disse, até 12 horas você tem para pregar. Então havia um irmão que deveria pregar no dia seguinte, mas ele não vai estar lá no dia seguinte. Então, o irmão disse, esse irmão quer viajar, mas quer falar antes de você. Então eu disse, mas isso vai perturbar meu tempo, mas não é o problema. O problema é que nós precisamos não muito tempo. Não, o tempo que ele vai acabar, nós também será nossa vez para falar. Então, eu
tinha preparado pontos sobre quais deveria falar. Mas vejam o milagre que Deus fez. Quando o nosso irmão Jorge veio aqui, levantou para pregar, ele foi abordar os pontos que eu já tinha preparado para falar. Falou dos limites que eu queria falar. E eu respeitei o tempo. Mas o Espírito providenciou. Eu disse ao irmão Moisés, eu fui impressionado. E às vezes pensamos que se não disse isso, Deus não vai dizer. Não. O Espírito está aí, presente. Nós vivenciamos isso. No mês do mês. Precisamos confiar a Deus. O que Deus quer que seja dito, será dito. Mesmo se você não dizer, isso não sai por você. Será dito. É isso, não? Sabem? Recebi chamadas. Um irmão que foi chamado para saudar, falou somente 10 minutos. Mas receber chamada, o irmão virá. Não. Ele somente usou 10 minutos para saudar e aquela saudação teve grande impacto. Não se trata aqui de tempo. Diga somente uma palavra e o meu servo será curado. O Senhor não fez uma longa pregação sobre a cura. Não, diga somente uma palavra e o meu servo será curado. E o meu servo será sarado. É desse medo. Nesse tipo de reuniões, então pode ser chamado para fazer oração, para saudar, para pregar. Deus vai trabalhar de qualquer jeito. Deus vai trabalhar de qualquer jeito, poderosamente. Devemos todos nós colocar o nosso casaco de humildade para que deixar que Deus faça grandes coisas. Quero chamar a vossa atenção que nós falamos ao mundo inteiro. Eu pedi aos irmãos que me fizessem um relatório de quanta gente está nos acompanhando. Nossas reuniões criam uma grande expectativa. Tem uma grande audiência e estão sendo seguidos neste momento a partir de Coreia, de Myanmar, na Ucrânia, em Paquistão, em Malésia, os países onde crentes são raros, em Indonésia, em Turquia, como se chama? Os Estados Unidos Árabes. Na Espanha, aonde serve o nosso, na Índia, onde serve o nosso irmão Germain. O número 4.000, 3.000, 2.000 pessoas. Muita gente. Para dizer que os irmãos que vão pregar. Não pensa que a Assembleia é somente as que estão aqui sentados. Não. Aqui estamos sentados quase 130. Mas a Assembleia virtual são muita gente. São muita gente que parada a uma viagem missionária. Você está pregando aqui, está sendo seguido em Ucrânia. E Myanmar está sendo seguido aí. Nós recebemos do irmão a partir das Turquia, diz que há 3 anos que eu estou seguindo as vossas reuniões num país muçulmano. E não havia outra fonte. Que o Senhor rompe o pão a partir da boca do seu servo e que o seu povo possa comer e que seja satisfeito.
somos seguindo de todas as partes do mundo, como se fosse viagem missionária. Que Deus nos conceda a sua graça, que podemos dizer palavras sem contradições. 1 de Timóteo, capítulo 3. Um de Timóteo 3, verso 16. Sem dúvida alguma, o mistério da piedade é grande. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Diz aqui sem dúvida alguma, sem contradição. A obra da palavra deve ser transmitida sem contradição. Mesmo aquele que não nos entende e compreende, só a verdade que pode o convencer. Conforme Efésios 4, proferindo a verdade no amor. Nós não estamos a começar aqui a tratar de uma doutrina aqui, não. A responsabilidade de trazer à luz a revelação nessa época, para ser preparado. Mas, por causa dessa época da confusão, nessa geração da sedução, Deus quer que a verdade seja transmitida sem contradição. Sem contradição. Porque no tempo da fim, que não vigiarmos sobre a semente, mas também sobre a qualidade da semente. Sem contradição. Que Deus vos abençoe. Irmão Jorge, por favor, avança. Glória seja a Deus que tornou possível esse projeto de convenção. É verdade que o pensamento foi colocado no coração dos homens, mas somente o que está na vontade de Deus que pode se tornar realidade. Amém? Nós estamos aqui para seguir o programa dos homens, mas nós aprendemos. E dia depois de dias, que Deus no seu programa que o pensamento do acabamento torna cada vez mais evidente. Nós estamos cientes que as coisas estão chegando ao fim e que saiba, Isaías diz, a sentinela se regozija porque do seu próprio olho vejam que Deus leva de volta Sião. Houve esse tempo de confusão, mas sem o querer de um homem, houve o tempo de falsa doutrina, das denominações, e veio agora o tempo de reinar. Realmente é uma evidência.
Como s'est-il fait qu'un jour, les choses ont commencé à être ramenées à la vérité? a partir de um dia tudo foi levado à verdade, de volta à verdade. They started to come back Il y to a des reality. hommes dont la foi est ramenée à la foi de paix. E os homens cuja fé foi levada à fé dos pais, Of their fathers. C'est Dieu qui est en fait en scène. é Deus que entrou em cena para fazer isso. Amém. Et quand Dieu entre en scène, E quando Deus entra em ação, nous avons appris à reconnaître par la parole de nós aprendemos para reconhecer Dieu au hasard. To learn from pela palavra de Deus que não é that God is not acto por acaso. Não. Et là, nous voyons que Aqui veja, il s'agit des choses qu'il avait résolues, vejamos as coisas que o Senhor já tinha resolvido fazer, qu'il avait exprimées sous forme de que promesses. tinha exprimido com forma de promessa, mas em tempo determinado, En scène, Deus entrou em cena sem a ajuda de um homem de uma igreja, sem opinião dos pastores ou pregadores. Ou seriam que isso vai andar, isso vai funcionar? Não, como Deus já fixou o tempo dentro da sua soberanidade. Em Atos, capítulo 1, la notion de la prééminence. a noção da liderança. of God Parce que le terme c'est vase d'honneur, because the Porque things are o tema é servir sous sa prééminence os vasos de honra servindo sobre a liderança até acabamento. acte Atos, chapitre 1, capítulo 1, regardez, c'est au verset. versículo 6. Alors les apôtres réunis lui demandent, Os apóstolos se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? time going to restore the kingdom to il leur répondit, Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos les moments que le Père a fixés de sa propre. ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Amen. Amém. Il a fixé de sa propre. Que ele determinou pelo seu próprio poder. Il n'était à ses côtés pour donner son Ninguém estava ao seu lado para lhe aconselhar. Não. seul. Deus estava sozinho e determinou o tempo e a época. Les choses se passent sur la terre. E Les événements as coisas se acontecem sobre a terra, os acontecimentos, os eventos, à travers même des catastrophes, através das catástrofes, de guerra, des sentiments que les hommes manifestent, através do sentimento que os homens manifestam contra os outros, até falaria do ódio do certo homem contra os outros. travers de tout ceci. Através disso tudo, Deus continua moving forward, certainly. indo para frente. Nothing can stop it. Nada pode travá-lo. L'exemple de la conférence de Jérusalem, E no exemplo da conferência de Jerusalém, quelque chose était arrivé uma coisa aconteceu. comprise des Something happened croyants. that Uma compreensão dos crentes. understood from the believers, Israelite believers. Bien que convertis, Even though Apesar de ser convertido expérimentés and having experienced salut apporté par salvation e brought by experimentar a salvação trazida pelo Senhor Jesus Cristo, 5 et à Actes chapitre 15, Acts em Atos 15, verset 5. verso 5, Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, à l'évangile creram no Evangelho, na palavra do seu dia. Levantaram-se disant qu'il fallait circoncire dizendo que era necessário circuncidar l'observation de la loi, os gentios e que deviam guardar a lei de Moisés. exiger Ordenavam aux païens aos gentios concision to be circumcised. a circuncisão de la loi. e que guardassem a lei de Moisés. C'est quelque chose qui dépassait leur entendement.
uma coisa que ultrapassou seu entendimento. Actes chapitre 10, là nous voyons Em Atos, était allé chez Corneille. Atos, como Pedro foi à casa do Cornélio. Dans Acte 11, Em Atos 11, voyons comment vemos on avait fait des reproches à Pierre. Pedro foi repreendido pelos judeus, irmãos. Bon, vous pouvez retrouver les versets dans tous les détails. Vão ler isso, todo o capítulo, podem ler. A dû s'expliquer. E Pedro explicou-se. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, Verso 2, les circoncis lui adressèrent des reproches. Atos 11. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiram com ele os que eram judeus, seguidores de Jesus, dizendo: entraste na casa do homem circunciso e comeste com eles. Porém, Pedro começou a contar-lhe ordenadamente, dizendo: quando alguém When somebody does not have the revelation, não tem revelação de Deus, sempre vai repreender à toa. Mas Deus entrou em cena com poder para trilhar o caminho que o homem não poderia trilhar por si mesmo. Mas imagina aqui, será que o Pedro que pensou um dia que devo levar essa palavra aos gentios? Holy Spirit, you have listened to the word. Et on sent dans notre cœur qu'il faut aussi aller prêcher. Ou que eu sinto que devo também ir pregar aos gentios. Mas ia começar como, Pedro? Não, nunca pensou em ir pregar aos gentios. Ninguém de israelita poderia pensar em falar aos gentios. Mas, no programa de Deus, Deus já tinha preparado um tempo para os gentios. Jesus já tinha exprimido isto. Une partie du plan était déjà montée. Uma parte do plano já foi mostrado isso em Lucas 21. J'espère que voilà. Donc, Sim. Verset 24, Versículo 24, parlant Lucas des Israélites. 21, falando dos israelitas. Cairão o fio da espada e para todas as nações serão levado cativo. Jerusalém será pisado pelos gentios até que os tempos deles, das nações, se completem. Sim, então, há um período que se chama Tempo das Nações, que deveria acontecer. Em Romanos, capítulo 11, If I'm not mistaken, Regardez que c'est Dieu qui est entré en scène. veja que é Deus que entrou em cena. Romains 11, Romano, capítulo 11, là il est dit, ali está escrito, it says here, verset 11. verso 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Digo, pois tropeçaram para que caíssem? so as to fall beyond the onward, not at all. De modo nenhum, mas Gracious salvation has come to the Gentiles, pela sua queda veio a salvação gentil envious. para provocar ciúme neles. Et or, si leur chute a été la richesse Ora, se a queda era a riqueza do mundo et leur amoindrissement, e a sua diminuição, a riqueza do gentio, combien plus en sera-t-il How much quanto mais si, quand ils se convertiront? will they a sua plenitude quando se convertirem. C'est prévu aussi un temps où Então, ils devaient se convertir. há um tempo determinado para que eles se convertissem. Há outras passagens. Dieu qui a aveuglé. É Deus que cegou blinded Israel, os israelitas. Amen. Amém? Et revenons dans Acte 15. let's come Voltamos em Atos 15. Cette chose dépassait les Israélites. Isso ultrapassava os israelitas. on the Israelites. Et dans cette conférence, Nesta conferência, c'était des Israélites convertis, eram israelitas convertidos, mais qui ne saisissaient pas mas l'aspect qui concernait les païens. não entendia a parte do evangelho que Donc à
tratava dos gentios. Depois de uma grande discussão, levantou Pedro e falou sobre aquilo que aconteceu. E Pedro mostrando que quem é o autor daquilo que aconteceu na casa do Cornélio foi Deus, não foi ele. Verso 8. Deus, que conhece os corações, aceitou-os, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Quem conhece os corações? É Deus. Quem o testemunhou para ter o Espírito Santo? É Deus. Quem purificou os seus corações pela fé? É Deus. Enquanto que ele se explicava em Atos 11, que quando metia a falar, verso 15, desceu sobre ele o Espírito Santo, Atos capítulo 11. Também como sobre nós no princípio. Lembrei-me então do que o Senhor dissera. João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Como João dizia, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará de fogo de Espírito. Verso 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, veja aqui o pensamento da liderança aqui. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Mas Deus fez o que ele resolveu de fazer. O que eu tenho a ver com isto? Posso me opor? Não. Se o Senhor nos dá de reconhecer os seus caminhos, para que não seja o que nos tinha previsto, mas que possamos nos alinhar naquilo que Deus está fazendo. Atos 15, verso 13. Verso 12. Atos 15. Então toda a multidão se calou. Escutava Barnabé e Paulo, que contava com grandes sinais e maravilha Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois de que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouve-me. Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Nesta conferência, ouviam homens testemunhando daquilo que Deus fez através deles. E por isso ele diz, Simão contou. Agora vejam o que segue no verso 15, que é maravilhoso. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais meu nome é invocado. Então, neste tempo, há nações sobre o qual o nome do Senhor está invocado. Enquanto que havia só uma nação que conhecia o nome do Senhor, mas aqui no fim, outras nações. E aqui, no verso 16, a última parte, diz o Senhor que faz todas as coisas e que são conhecidas desde a toda a eternidade. Estão conhecidas? Não
no princípio do tempo, quando ele criou o céu e a terra? Não. Conhecida desde toda a eternidade. E Deus nos concedeu a revelação total do mistério da divindade. E sabemos que o Elohim, que existe por si mesmo, o invisível, e que enche todo o universo e habita uma luz inacessível, saiu da eternidade daquela forma e tomou uma forma visível. E quando saiu da eternidade, o tempo começou ali. O Elohim tomou uma forma visível, saindo da eternidade, entrando no tempo para executar o seu plano. Lá, visto começando a criação, o que ele está fazendo no tempo foi já conhecido por ele antes do tempo na eternidade. Mas eles não entendem. O Senhor não quer que nos ignoramos esse mistério e que não sejamos sábios a nossos próprios olhos, nos glorificamos, nos gloriamos. Não. Isso foi conhecido por ele desde a toda a eternidade. E os acontecimentos vêm numa sequência lógica, conforme o plano. E pode imaginar, quando no tempo, quando vem circunstâncias imprevistos, quando vem acontecimento perturbador, mas isso foi conhecido desde toda a eternidade. Será que isso é possível? Então, começa a pensar que os acontecimentos da história no tempo dependem de certas pessoas. E esquecem que depende de Deus, conhecido por ele de outra eternidade. E acham que as coisas não podem andar. Não, nada pode mudar. É somente aquilo que Deus já decidiu. Não é possível. A graça que nos concedeu e nos fazer conhecer o mistério da sua vontade, nos fazer conhecer o segredo daquilo que ele vai fazer no nosso dia. Amós 3:7. Deus, o Senhor, não faz nada sobre a terra sem se revelar o seu segredo a seus servos profetas. Há umas coisas que Deus faz sem nos avertir, sem nos dizer. E há umas coisas também que Ele esconde, outras coisas não esconde. E diz, por exemplo, esconderei a Abraão o que eu hei de fazer. Há pessoa a quem o Senhor diz, eu não posso lhe esconder o que eu quero fazer. É o privilégio que nós temos. Na nossa geração, no nosso tempo, o Senhor tomou cuidado. Como Colossenses. Deus quis para nos fazer conhecer a riqueza do seu conhecimento no meio do gentio, saber Cristo em vós, esperança da glória. Isto que serve o alicerce da nossa fé, do nosso engajamento, até mudança da nossa direção. Porque há homens que agem pela ignorância, não conhecem as coisas de Deus e fazem por ignorância, mas aquele que conhece o mistério da sua vontade
a sua atitude muda. Ses décisions même changent. Até suas decisões mudam. Même les projets Até os projetos de convention ici, de convenção, organizar convenção aqui e lá, mudam também. Porque Deus lhes fez conhecer a sua vontade. Amém? ainsi que É assim, avançons, mas que avancemos, chacun de nous cada um de nós prend de plus en plus conscience de toma consciência da sua responsabilidade, The responsibility que that God a mim has put in us. sans diminuer sa responsabilité. depositou em mim uma responsabilidade sem diminuir a sua própria responsabilidade, a sua parte, aquilo que ele deve fazer, mas também concede uma parte de responsabilidade na execução do seu plano a nós. Façamos parte dele. Irmã Frank tinha Brother Frank always say that our Tem- responsibility as a preacher dizendo a responsabilidade do pregador to tell the people é of God transmitir ao povo o conteúdo da palavra, o conselho. Esta responsabilidade é maior do que a responsabilidade do presidente dos Estados Unidos. president of the US Deus nos tirou e nos confia uma responsabilidade grande como esta. Quem somos? Mais inteligente? Não. Paulo diz que ele que nos julgou digno de nos confiar o evangelho. Simplesmente digamos que Deus nos julgou digno. Se alguém reconhecer isto, não vai querer se confiar em si mesmo trusting in himself ou se achar capaz e esquecendo quem o chamou a essa responsabilidade. Deus, você é o chamado, quem é o autor da colheita, da obra, just called you so you can somente te chamou para participar. work is fulfilling. Mais celui qui garde le contrôle de tout, But Mais he who has control quem tem controle de tudo é Ele. Amém? et ceux qui apprennent à connaître le mystère de sa volonté, Que a- those who are seront de moins en moins E aqueles, to know the mystery of aqueles que conhecem o mistério da sua vontade não serão agitados. they will not Ah, não estarão lá estigando, mas vão fazer confiança a Deus. Porque sabendo, I who started the work to finish it. quem começou a obra para acabar é de Ele. Se Ele que começou, Ele que vai acabar. O tempo das nações começou com a obra dos obreiros da primeira era. Nós não iremos lá. Até a maneira Deus os chamou para trabalhar do jeito que trabalharam no tempo, na época deles. où les heures sont passées, E as eras passaram, as gerações passaram. By one after another, A história da Igreja das Nações seguiu seu percurso de maneira perfeita, course perfectly as God planned it. como Deus planejou. At the end, E estamos aqui no fim. à la fin, Aqui no fim, Romain dit, Romano diz: ces choses leur sont arrivées, estas coisas que lhes aconteceram a eles et elles ont été écrites foram escritas para nos servir de instrução. à nous qui, A nós quem? à nous qui sommes arrivés A nós que chegamos ao fim dos séculos. Os obreiros da última hora são privilegiados. Porque Deus instruiu, deixou instruções para nos servir. Amém. A revelação conforme foi dada. as it was given at the end time, Não tinha tal clareza como agora. never
como foi escrito. qui avaient des promesses et ont attendu des choses. Aqueles que tinham promessa esperaram, não viram o que lhes foi prometido. did not see things and they died in faith. Mas Ils les ont vus saluer de loin. viram isso de longe, as coisas que lhes foram prometidas, e depois morreram. Mas o que eles pregavam e acreditavam, aqui nós no fim, temos o privilégio de ver estas coisas passando da fé até a vista. E Paulo precisa, hebreu, que Deus não queria que eles alcançassem a perfeição sem nós. Porque Deus tinha preparado algo de melhor Inside Pour cette personne-là, para este tempo. those article of honor, verse 21. Então, 21. se conserve. Então, Those who cleanse se, from the last segundo Timóteo capítulo 2, verso 21, se alguém se purificar and the things that you need to hã, get away destas coisas, Les fausses doctrines, o que essas coisas? As falsas doutrinas, discussão, que não serve para ninguém, somente para os que o escutam. Será un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la um servo de Deus que dispensa de maneira ordeira a palavra de Deus. quelqu'un s'abstient de ces choses, Então, se essa pessoa se purificar dessas coisas, il sera, será vaso para a honra. la personne elle-même prend conscience de ce à quoi Dieu l'a appelé. E a pessoa fica ciente de qual propósito foi chamado. Qu'il évite, qu'il devient vase. Porque ele evita, santifica, fica vaso de honra. E a honra, há vasos preparados para a glória. Porque ele é vaso destinado à ira. Então sua atitude e comportamento também será conforme, para que seja lançado, destinado à ira. Amém. to get away from these things. Let's continue. Será vaso para a honra, And they will be instruments for À son maître, santificado, idôneo para o uso do Senhor, useful to the master, utile à son maître, idôneo para o uso do Senhor, à toute bonne. preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 21. Lire la suite, E podem ler o seguinte, jusqu'à ce au verset 24, oui. até verso 24. Un serviteur du Seigneur, E ao servo do Senhor não convém contender, but must be kind to everyone, mas sim ser brando, not resentful. para com todos, apto para ensinar, paciente. Terminamos o pensamento de 1 Pedro, Finish what we had in mind. diz, verset 13. verso 13, Pourquoi saigner les reins de votre entendement por isso, cingi et ayez une entière espérance o vosso entendimento e que tenha esperança na graça que vos será concedido, Brought to you when Jesus Christ is revealed. vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. That grace that is going to be brought to us. Combatemos na fé, por isso. O poder de Deus nos guarda na fé. Porque That is going to be revealed. a salvação será revelada nos últimos tempos. la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. The grace that will be brought to us. Verso 14. Como filhos obedientes. Quem são esses filhos obedientes? No verso 2 do mesmo capítulo de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto. To God's elect, exiles, scattered throughout the province. Amém? Verso 2. Eleitos. Ou eleição faz parte da decisão Over everything. daquele que tem
controle de tudo. Tudo segundo a sua decisão. Não é que eu quis. Não é que me escolheu. Foi a sua decisão que me escolheu. Então, a minha atitude muda. Terminamos. Eleito segundo a presença de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para que sejam obedientes. A obediência será somente encontrada nestes eleitos, que são diretamente ligados ao acabamento. Para que Deus cuida deles, para que nenhuma verdade lhes falta. Deus diz, esconderei a Abraão o que devo fazer. Vejam, Gênesis 18, 19. Deus diz, Abraão será certamente, nos acontecimentos do tempo de Abraão, nada mostrou que terá um filho era impossível. Porque Deus diz, eu não posso lhe esconder, porque ele será certamente. Ele será certamente. Porque Deus diz, eu o escolhi. Então, podem ler isso depois. Podem ler. Ele lhe escolheu por quê? Gênesis 18, verso 17. Vejam. O Senhor diz, ocultarei eu, Abraão, o que eu faço, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele será bendita todas as nações da terra. Agora veja, o futuro que concerne os nações já foi mencionado em Abraão. Então, Deus que tratou com ele desde o princípio, alguma coisa deverá acontecer conosco no pós. Deus não falha, mas Ele escolhe pessoas de fato que sua obra avança até a vitória. Verso 19, pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, e que pratique a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O cumprimento das promessas infalíveis. Há duas coisas que é impossível para Deus mentir. Promessas a favor dos homens falíveis. Quem fez a promessa infalível? É impossível que na promessa Deus mente. Mas Deus fez promessa a homens falíveis. Se dependia da capacidade desses homens, nada funciona. Mas Deus sempre toma arranjos. Isso faz parte da sua preeminência, da sua presciência. E diz para que venha sobre Abraão as promessas que ele tinha feito. E que compreendemos que entramos num campo cujo Deus somente é o ator. Vaso de honra são chamados a servir a Deus sobre a sua presciência, e não podemos servir a dois mestres. Não.
éramos escravos de um mestre, é por isso a obra da salvação, da redenção, do resgate, tem seu papel, seu valor, porque nos resgatou de uns. E como temos seguido a reunião de Krefeld, diz: deixa ir, meu povo, que possam me servir, porque eram sobre cativeiro. Deus não poderia trabalhar com outro povo, somente com esse povo que estava naquele tempo sobre cativeiro. Então diz: deixa ir, meu povo. O faraó resistiu, não quis. A mundanidade resistiu. Mas, no fim, Deus libertou o seu povo. E eu termino lendo a passagem de Lucas, capítulo 1. E está dito aqui, capítulo 1, Lucas, verso 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo e nos levantou uma poderosa salvação na descendência de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início do mundo. Há homens como Tiago se levanta para dizer: com isso concorda com as palavras dos profetas. É preciso saber o que Deus já tinha decidido. E verso 71, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de permitir-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Importante, versículo 75. Em sua santidade e justiça, perante Ele, andamos todos os dias da nossa vida. Não lemos, não pregamos somente, mas um verdadeiro pregador, ele mesmo fez a experiência e que ele foi liberto para servir ao Senhor de maneira ordeira. Não pode servir a dois mestres. Simplesmente deixar um mestre servir ao outro. Não, Deus não vai querer servir aqui, servir lá. Não. Não, deve ser liberto para poder lhe pertencer e que possa ele próprio te utilizar. O problema hoje é que temos um homem que serve a Deus que não foram libertos. Aqui, esses profetas prometem liberdade, pregam liberdade ao povo, eles próprios não são libertos. Nós não somos melhor do que os outros, mas quem pode testificar da vitória é somente aquele que experimentou a vitória na sua própria vida. Amém? Este homem que experimentou redenção, como que ele foi liberto do orgulho, da avidez, das concupiscências, dos desejos. E Deus pode fazer
milagres, fazer curas. Mas o coração deste homem liberto não vai seguir estas coisas. They are going to be. Ele vai olhar a vocação celeste. We are soon going to go. Quanto tempo nos resta? Se não temos aqui morada aqui, mas temos uma outra morada que nos espera. Se nós não aproveitarmos a riqueza do mundo, mas temos riqueza celestial, por que vamos perder tempo sendo ligado a essas coisas terrestres? Such preachers that can bring people, men, women up. Estas pessoas pregam as coisas abomináveis. Eu digo isso. It's bad. Today that we have beef, we have Nós temos crooks, no meio dos pregadores traffickers, antigos comerciantes, and all those bad mulherengos. Eles entram no serviço, ainda não foram libertos, mas continuam sendo isso. Então essas pessoas continuam avarento, avido, mas é pastor. Permitam que eu leia isso em 2 Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3. is Peter. É o Pedro falando, verso 7. Aqui a partir do versículo 4, você tem a ideia. Até aqui, False prophet and false doctors among 2 de Pedro, capítulo 2. Houve também no meio do povo, falsos profetas entre vós. Haverá também falsos mestres, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, por causa deles serão blasfemados o caminho da verdade. Por ganância, vos explorarão com palavras fingidas. Todos que eles pregam, dizem, é para vos explorar. O propósito que ele tem é a ganância. Para eles, os juízos lavrados a longo tempo não tarda. Não vão escapar porque vão ficar ligados a essa condenação. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo. E não se poupou o mundo antigo. Verso 7. Se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. the same word, the present. Vous savez ce que ça veut dire sans frein? Sabem o que significa perverso? Un véhicule sans frein. C'est un danger public. Um veículo sem freias, sem travão. É um perigo público. Mas esse homem não tem travões. São sem travão. Perverso. Mesmo se você quer lhe travar, não faça. Não. Eles continuam. Dizem, está me criticando. Essa pessoa não tem travão. Não pode travar. Verso 8. Pois esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias da sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus
castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em um mundo de desejos e desprezam a autoridade. Você não pode lhes levar a submeter à presciência, preeminência de Deus. Atrevidos, arrogantes. Vejam como essas gente são. Não receiam blasfemar das dignidades. Quando nos reconhecemos serventes de Deus, temos muito respeito. Mas quando eles vêm no nosso meio, eles injuriam, insultam, blasfemam. E veja, essas pessoas são capazes de dizer coisas como nosso irmão Frank. E veja o que as pessoas falam mal contra esse ministério, o qual nós temos muito respeito e muita consideração. Mas eles injuriam esse ministério, irmão Frank. Eu vou pular verso 11, verso 12. Este, porém, como os animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, nasceram. Ou que não seja encontrado aqui. Para ser preso e morto. Eu estou feito para ir na glória. Blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. E por isso não são libertos. Não são nascidos de novo. São nódoa imácula, deleitando-se em suas festas, quando se banqueteiam convosco. Tem os olhos cheios de adultério. Tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Você come, mas nunca fica repleto. Apesar de tudo que eles bebem e comem, nunca ficam repletos. Iludem as almas inconstantes. Têm um coração exercitado na ganância. São filhos da maldição. São filhos da maldição. Cuidado. Há muitos que pensam que a piedade é fonte de ganância. Não faça isso. Sim, é verdade. É fonte de bem, mas deve se contentar, se comprazer com aquilo que você tem. Não é querer abundância. Quando Deus dá abundância ou a humilhação, Deus também permite. Mas veja alguém, quando chega na abundância, veja como ele vai se desviar. Que Deus vos abençoe ricamente. Glória a Deus.
Deus Todo-Poderoso, Créateur des cieux et de la terre. Criador do céu e da terra, Qui a créé les océans, les mers et leurs profondeurs. criaste oceano, mar e profundezas. Quand nous regardons au soleil, à la lune et les étoiles Quando que tu as créées, olhamos ao sol, lua e estrela que criaste, ninguém é semelhante a ti. nous disons comme Jérémie, Nós, digamos como Jeremias, j'ai entendu ta parole, ouvi a sua palavra, je suis saisi de crainte. eu fui tocado Seigneur, de temor. Senhor, qui a connu ces choses de toute éternité, tu conheceste estas coisas desde a antiguidade, suis ton plan, desde a eternidade, o seu plano. avant même la fondation du monde, Antes da fundação do mundo, nous a mis dans ce plan. você nos incluiu nesse Par les paroles des prophètes, plano, des apôtres, através das palavras dos profetas e dos apóstolos. connaître ta volonté. Nos fez conhecer a sua vontade. Nous nous voyons petits, Nós nos consideramos pequenos, ignorants, nos consideramos ignorantes. tout simplement ta grâce. Somente All your grace has called us. a sua graça. Nós Fais ta beauté, nos não temos palavra para engrandecer o seu grande nome. Oh Deus, Nous voulons que tout ce que nous avons entendu, queremos que tudo que aquilo que ouvimos, avant que nous le transmettions aux autres, antes que possamos transmitir aos outros, soit d'abord notre propre vie. que seja primeiro a nossa própria vida. Pardonne toutes les fautes. Perdoa todos os erros. Pardonne tout ce qui a été fait dans l'ignorance, Perdoa tudo que foi feito na ignorância. lent à la colère, Tu és lento à ira. et riche à miséricorde. Tu és rico em misericórdia. Nous disons comme David, E nos digamos como Davi, jusqu'à quand? até quando? Rétablis-nous. Restaura-nos. Rétablis-nous, Seigneur. Restaura-nos, Senhor. Que l'Église soit comme elle était au commencement. Que a igreja seja como foi no princípio. In the beginning, Ôte au milieu de nous Tira do nosso meio toutes les épines, todas as espinhas, toutes les paroles fausses, todas as falsas palavras, mauvaises attitudes. todas as falsas atitudes. Remplis-nous de ton esprit. E enche-nos do seu espírito. Merci, ô Dieu. Obrigado, ó Deus. Tu es vrai. Tu és verdadeiro. Ta parole est vraie. A sua palavra é verdadeira. Tes sont vraies. As suas promessas são verdadeiras. Que tu as résolu. O que você resolveu para fazer. Humain ne peut l'arrêter. no Ninguém pode se opor e travar. Merci d'avoir fait de nous les vases d'honneur. Obrigado por ter feito de nós vasos de honras. Nous être sanctifiés we want to be made afin que nous holy. soyons utiles à toi, Queremos ser purificados para que sejamos úteis para ti. utiles à ton peuple. E úteis para o seu povo. Ôte tous les scandales. Tira do nosso meio todos os escândalos. Things that may offend others. Serviteurs. Faça de nós verdadeiros servos. Équipe-nous, Seigneur. Equipa-nos. Bénis ton peuple. Abençoa seu povo. Bénis ta parole. Abençoa sua palavra. Merci de cette merveilleuse matinée. Obrigado por essa bela, Passée en ta présence. maravilhosa manhã que passamos na sua presença. Plus que convaincu, Nós somos mais do que convencidos. toi tu as commencé, Foi tu que começou, tu verras. tu vais acabar. Seigneur, Senhor, même celui qui est au loin, mesmo aquele que estiver ao longe, entendu que ouviu, que son cœur soit touché. que seu coração seja tocado. Guéris chaque maladie, Sara todas as enfermidades. chaque pécheur. Salva cada pecador Entendu, ô Dieu, que ouviram, Deus, que tes serviteurs As your servant, como seu servo. comme une lampe we are like Somos como luz à tout homme. para esclarecer todo o homem, iluminar. fill our La lune de l'huile de ton esprit Enche-nos do olho do seu espírito puisse partout may e que essa luz possa nous les capacités resplandecer. the divine ability Donha, de la parole sans erreur. dê a nós capacidade para transmitir a palavra sem erro, Même l'adversaire so that even the enemy para que o adversário seja confundido. can be put to shame. Thank you. Obrigado, mais uma vez, obrigado. croyons que tu seras avec nous Nós acreditamos que estará conosco de service And in the rest of the service, équiper encore para o resto do programa les autres orateurs e vais equipar os outros oradores. speakers, au nom de Jésus. we have asked E te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém.
fim da parte matinal da convenção anual dos servos de Deus, organizado pela Igreja Everlasting Gospel Mission Center, em Bloomington, Illinois, Estados Unidos.